Bom dia, boa tarde, boa noite. Sou eu aqui, Alexandre do VR Abandonada. Estou aqui com a Lília para a gente falar um pouco hoje sobre como anda o movimento contra a poluição aqui em Volta Redonda, dar uma situada nos nossos últimos passos e até pensar nos nossos próximos passos junto com vocês. Podem comentar aí, dar ideias. A gente vai ter alguém que possa ler aqui os comentários para a gente, perguntas, questionamentos. E eu acho que é um momento muito importante na nossa história contra a poluição. Eu acho que a gente também está no momento eleitoral e a gente precisa colocar isso como pauta eleitoral também, né? Porque quem está na Câmara hoje foi eleito 4 anos atrás e daqui a 3, 4 anos eles vão estar lá, as pessoas que nós colocamos lá agora, né? Então a gente precisa agora decidir, pensar quais são as pautas prioritárias, o que a gente pensa para a cidade de Volta Redonda. E poluição é uma das coisas que a gente mais tem visto, a população reclamar. A gente tem sofrido com isso, então eu acho que é o debate agora, como todos já devem saber, eu espero que saibam, se não saibam, estão sabendo agora. Eu sou candidato a vereador, meu número é 50123 e a poluição para mim é uma das prioridades. Estou aqui com a Lília, que é do movimento contra a poluição. Boa tarde, Lília. Boa tarde para todo mundo. É uma pauta super importante, né? Porque é o principal problema hoje da cidade, um dos principais problemas, né? A poluição, essa sujeira. E a gente sabe que na Câmara pouquíssimas pessoas dão a devida importância a esse problema, né? Os que dão essa importância muito superficialmente falando. A gente tem promessas que não foram cumpridas e nem serão. A gente tem um TAC renovado ilegalmente e simplesmente todo mundo está calado, não estou vendo ninguém ali se revoltando. Então a gente tem que bater nesse assunto, tem que bater bastante forte nesse assunto. E o Alexandre é a melhor pessoa que a gente tem para estar falando sobre isso, porque está à frente do movimento, sempre nos protestos, né? E isso é importante, participação popular é importante, mas é importante ter um representante dentro da Câmara também para fazer valer as nossas queixas, o nosso problema. Eu acho que a gente está vivendo um escândalo cada vez mais nacional e talvez internacional. A gente vai estar conversando agora com os repórteres, né? O André Trigueiro fez uma matéria essa semana passada sobre essa questão do TAC. A gente sabe que outros jornais também vão fazer reportagem sobre isso, sobre essa questão do TAC em Volta Redonda, porque é sim um escândalo nacional e até internacional, e Volta Redonda está calada, né? TAC, os nossos representantes, a gente não sabe o que o Neto pensa sobre isso, não falou sobre isso. Alguns vereadores falam alguma coisa, comentam, mas demonstram alguma indignação para o vídeo, mas sem organização popular não adianta nada. Não existe super-herói, não existe Marte. Às vezes muitos vão olhar a página VR Abandonada e rolar, vai ter eu gritando, eu falando, eu bradando, mas em nenhum momento me coloco como herói. Eu estou tentando que cheguem mais pessoas, é um trabalho de conscientização. É impressionante como, mesmo anos denunciando, boa parte, a gente mesmo crescendo tanto, boa parte de Volta Redonda sequer sabe que existe uma montanha de escória, uma pilha de escória, de lixo, de resíduo químico da siderurgia lá no Volta Grande 4, né? As pessoas não sabem disso, e ainda quando reaparece no noticiário as pessoas se assustam. É impressionante como a gente tem a capacidade de se assustar com coisas que na verdade estão aqui ao nosso redor e a gente ainda não está vendo. Então o trabalho de conscientização ainda é muito longo. O próprio TAC, né? A gente fala TAC, é uma sigla. O que é TAC, né? Que é um acordo na justiça onde a empresa, o órgão, o cidadão promete melhorar a sua conduta, e a CCN já fez vários acordos desses onde ela promete melhorar e não melhora, e ela renovou mais uma vez. Isso tem que ser declarado, isso tem que ser denunciado. E se a gente está denunciando assim, como sociedade civil, eu considero, se eu fosse vereador, né, e eu estou aqui querendo ser vereador, né, é para estar na porta da usina todo dia, para estar na porta da prefeitura todo dia, para estar na porta da Câmara todo dia. Se isso é um absurdo, se é um escândalo, isso é para além da eleição, né? Isso é para além da campanha eleitoral, que é uma prioridade para quem é vereador ou para quem quer chegar lá, mas a pauta urgente agora é o nosso meio ambiente. Esse TAC não pode ficar mais 2 anos, tem que ser mesmo debatido e discutido, é o que a gente está tentando fazer, né? Agora nos comprometemos a estar toda segunda-feira às
17 horas na frente da portaria do aterrado da CSN, devolvendo o pó de onde ele veio, o pó de ferro que ali ele recolhe todos os dias na sua casa, mora ali quase dentro da sinterização. Dentro da CSN. Eu tô lá dentro. Tô lá dentro. Como que é isso, né? Como que é ver todo dia tanta sujeira? É uma sujeira que não é natural, né? É uma sujeira que ela tem um ferro e tantos compostos químicos que você não vê em outros lugares, né? É engraçado porque é um termo de ajuste de conduta, né? E parece que é mais barato pagar a multa por não estar cumprindo esse acordo do que fazer os investimentos necessários, né? Não parece, é a realidade, é mais barato, né? É mais barato estar pagando as multas, então assim, se não tiver um representante, né, popular nosso, seja na Câmara, seja na Prefeitura, que a gente não tem, porque se tivesse, não tava esse problema tão grande na cidade, né? Se a gente tivesse um representante que levasse esse assunto com a sua devida importância, a gente não estava passando por isso, né? Então, assim, é importante falar sobre isso, é importante agregar esse assunto com política, porque sem política a gente também não faz nada, né? É importante a gente fazer essa construção de conscientização nas pessoas, porque ainda assim existem pessoas que convivem com esse problema há tanto tempo, que já tomou como uma coisa natural de Volta Redonda, né? Só que não é natural, isso não é natural, não deveria ser, né? Então a gente está nessa luta de conscientização, luta política, uma luta de mobilização popular, e a gente precisa mesmo de unir mesmo força, porque também não vai ser, igual você falou, né? Nós não vamos ter um herói para nos salvar, os heróis somos nós, a sociedade em si. Então não adianta uma, duas pessoas, nós precisamos de unir o maior número de pessoas que se dê a importância dessa causa, né? Estaremos toda segunda-feira, incansavelmente, na porta da CSN, no Jardim Paraíba, ali no aterrado, para fazer essa devolução, o ato de protesto, para a gente se fazer ser ouvido. E as autoridades têm que dar importância, porque é um assunto que atinge, a gente acha que vai atingir só Volta Redonda, né? Mas a gente tem ali uma montanha de escória perto de Rio. A CSN vai falar, óbvio, que não tem perigo, mas todo o caos que acontece, né? Antecipadamente eles falam, não vai acontecer nada, não tem perigo. Mas tem perigo, você está a uma distância muito curta do rio. Se há uma contaminação desse rio, não vai ser Volta Redonda prejudicada, né? Esse problema vai chegar no rio. Você citou duas coisas muito importantes que eu queria ressaltar. Uma, existe um pacto, né, que eu estava falando isso estava falando justamente disso quando deu o problema com o Raoni na última live, mas que existe um pacto municipal, um pacto estadual, um pacto federal para que esse assunto seja mantido baixo dos panos, baixo do tapete, para que esse pó de ferro seja jogado para debaixo do tapete, né? E o pacto municipal é muito claro, né? Meu pai estava falando hoje uma entrevista do Samuca no Peninha, na rádio, onde o Samuca falou que ele foi o prefeito que conseguiu fazer com que o dinheiro do TAC, né, desse último TAC, fosse revertido em serviços em Volta Redonda, que ficasse aqui, que antes não era assim, né? Inclusive, na verdade, esse último TAC, porque o acordo foi que boa parte de 350 milhões eram voltados para reformas na usina e uma parte eram compensações ambientais para a cidade. E uma dessas compensações, por exemplo, foi aquele horroroso jardim botânico que o Samuca fez na ilha São João, né? Foi com o dinheiro da CSN, esse jardim botânico, né? Que aquela coisa horrenda, que ninguém pode chamar de jardim botânico aquilo, mas foi com 6 milhões que a CSN colocou nesse veio dessa compensação financeira da CSN, mas não foi o Samuca que fez isso. O Samuca, inclusive, foi um dos caras que se dobrou a CSN em Volta Redonda, né? Um dos gestores, ele ia se encontrar com a CSN em São Paulo, né? Eu acho vergonhoso, eu escrevi um texto há pouco tempo sobre isso. Ele falava que ele queria retomar o escritório central e alguns espaços de Volta Redonda, trocando a dívida da CSN com
esses espaços, que é o que o prefeito Neto agora disse que quer fazer. Essa ideia o Samuca tentou fazer, só que ao invés de os diretores vierem para a cidade de Volta Redonda e negociarem e tudo mais, porque na verdade a usina fica em Volta Redonda, o lucro vem daqui, o Samuca tinha que se deslocar, ele ia para São Paulo se encontrar, né, um ato muito simbólico de que quem manda aqui na verdade é a Faria Lima, né? Então ele se dobrou, não conseguiu que nenhum desses terrenos, imóveis, isso ficou muito claro, obviamente, e a CSN no final das negociações ainda disse o seguinte: se você quiser, a gente aluga alguns andares do escritório central para você, por um valor X. Aí ele falou que não valeria a pena alugar o escritório central, mas não aconteceu nada. Não fez IPTU progressivo, que poderia afetar, né? Ele tinha a Câmara na mão, como todo prefeito em Volta Redonda nos últimos 30 anos tem a Câmara na mão. Ele foi para o partido, né, da hora, do momento, né, que era o PSC, que era o partido do governador Wilson Witzel. A história recente, ela parece tão longa, né, mas é tão recente, né, parece tão longínquo. Wilson Witzel, o governador que nunca foi, mas o Samuca ele foi para o partido do governador para tentar fazer aliança, igual o Neto faz com o Cláudio Castro, e ele trouxe metade da Câmara para o PSC na época, para conseguir passar projeto de leis. Então, se ele quisesse ter feito IPTU progressivo, ele poderia ter feito, para poder fazer com que o IPTU do Escritório Central fosse maior, do Recreio fosse maior, que está abandonado, Centro de Agricultura e tantos outros espaços. Ele não quis fazer, porque ele estava junto com o pacto com a CSN, ele estava junto com o pacto com o latifundiário. O Mauro Campos, que é hoje um candidato adversário dele nas eleições, foi seu assessor especial, foi doador de campanha. Então, assim, ele estava junto com os latifundiários, né? Então é um pacto municipal que se manteve com o Neto, e Samuca volta com o Neto, né? O Neto muito próximo à família Loureiro, que são uma ligação com a CSN, né? Com a transportadora Excelsior e tudo mais. Ele tem vídeo, né? Agradecendo o comendador Mendonça, que é um grande representador do CSN, agradecendo o CSN, Barreto e tudo mais. Mas ele não dialoga com a população, porque, mais uma vez, esse pacto existe e os vereadores comungam desse pacto. Quando tem vereador que chegou para mim e falou o seguinte: não, mas cada vereador tem sua pauta, e a minha pauta não é essa, minha pauta é saúde dos animais, não sei o quê, e você tem a pauta, parece que é da poluição do transporte, tudo bem, e a gente acha que isso deveria ser pauta de todos. Mas, para finalizar, um outro ponto que eu me lembrei é que eu estava na Plant Rio, que é um evento estadual, né, sobre o clima, que tem acontecido todo ano, foi a sexta edição, e lá a gente dialogou com pessoas de várias cidades do Rio que passam por problemas ambientais também. E fizeram um instituto internacional, eu esqueci o nome agora, ele fez um estudo para ver até onde vinha a poluição da término de Santa Cruz. Que a Santa Cruz é um distrito industrial, na verdade é um bairro na zona oeste do Rio, que virou um distrito industrial em um pedaço, e tem um pedaço do bairro um pouco afastado da término, mas ainda assim é perto, e fizeram um estudo para ver até onde iria a poluição. Pegaram a poluição, os índices de poluição, para onde o vento sopra, onde estão aquelas partículas, e fizeram um estudo, e viram que a poluição da término chega em Volta Redonda. Então, assim, a poluição deles chega aqui, e a nossa chega não só em Volta Redonda, né? Chega em Barra Mansa, Pinheiral, Barra do Piraí, e toda a região. Essa poluição ela não conhece fronteiras municipais, né? E até internacionais, vamos dizer assim. Nós estamos vivendo um momento climático, de urgência climática, então tudo isso dialoga com o que a gente está falando e mostra a importância e a urgência de a gente pensar na questão ambiental em Volta Redonda, e também dialogar, assim, a gente ficou muito preso aqui, dialogar com experiências de outras cidades, outras localidades que também lutam pela essa questão ambiental, né? O movimento sul-fluminense, inclusive, né, está com o projeto de ampliar os protestos, trazer esse pessoal pra gente, assim, né, conscientizar eles que eles estão sendo também vítimas de tudo isso que está acontecendo, que é um crime ambiental, isso que está acontecendo aqui em Volta Redonda, né, e a gente precisa disso mesmo, de ampliar
os estudos que estão sendo realizados e levar essa conscientização para o mais longe possível e somar força, porque está muito difícil lutar com essa Câmara omissa, essa questão de cada vereador ter sua pauta. É um absurdo, porque a pauta do vereador tem que ser os interesses da sociedade, todos os interesses, porque isso não é um comércio, né? Eu não estou abrindo uma lojinha aqui e negociando com o comerciante do lado. Não é isso. Se trata muito mais do que isso. É a vida, é a saúde. Isso aí é interesse para todos os vereadores. Então isso é um absurdo, isso que falaram para você. Vereador que não chega junto do nosso movimento é um absurdo. A gente já fez convite para vários. Tem vereador aí que nem responde, né, que ignora. Os vereadores sabem dos protestos, não querem participar, não se interessam pelo assunto. Então, fica um questionamento, né? Como que o eleitor dessas pessoas se acha importante para eles, né? Porque a saúde deles não está sendo importante. Como que você vê uma cidade suja nesse nível de dar até vergonha as pessoas que vêm para a cidade, saem daqui falando isso, que vem em Volta Redonda e passa a mão no corpo e sente uma camada de sujeira. Isso dá vergonha para a cidade. Como que esses vereadores não se sentem envergonhados com essa situação da cidade? E como que o eleitor acha que está sendo importante para esses vereadores em questão, né? E agora os candidatos que estão vindo aí, que não abordam essa pauta, porque isso faz parte da saúde, é questão de saúde, né? A gente vive uma total deturpação do sistema, ou melhor, na verdade, o sistema ele funciona como ele deveria funcionar, que é não funcionando, né? A Câmara de Vereadores, que deveria fiscalizar o prefeito, quando o prefeito tem maioria na Câmara, maioria absoluta, né, tem mais de 2/3 da Câmara, ele pode fazer basicamente qualquer coisa. Não adianta ter fiscalização porque ele tem a Câmara na mão. Você não consegue fazer qualquer tipo de denúncia, qualquer tipo de passar, mesmo quando ele comete crimes ou irregularidades ou impropriedades administrativas, quando ele não cumpre o mínimo da educação, da saúde, quando tem as contas negadas, ele pode fazer tudo isso porque ele tem mais de 2/3 da Câmara. E ele tem mais de 2/3 da Câmara porque o vereador ele quer ser da base do prefeito, porque ele quer ter o pedido ao prefeito atendido. Porque um vereador de oposição não consegue colocar uma caixa de lixo, né, uma cesta de lixo no seu bairro. Não consegue fazer um quebra-mola porque o prefeito não atende. Não vai fazer nada para aquele bairro, para aquela comunidade, quando um vereador de oposição. Quando o vereador de oposição vai levar a sua porrada do prefeito, e então ele prefere ficar lá, porque aí ele consegue indicar RPA, porque a estrutura da prefeitura hoje tem mais de 2.000 RPA. Por que isso? Porque você tem que dividir, né, o espólio. Quando o prefeito ganha em Volta Redonda hoje, ele tem um espólio para dividir, e ele vai dividindo hoje, então são 18 vereadores de base, ele vai dividir para os 18 vereadores de base. Não vou colocar, para não ganhar mais um processo, não vou dizer que são todos, não vou dizer que isso acontece, vamos dar um exemplo hipotético de que isso acontece, e ele vai lá, os vereadores vão lá indicando funcionários para pessoas, preciso de emprego aqui, e o vereador pode ter alguém para indicar, sendo amigo do prefeito, beijando a mão do prefeito, e assim fica tudo entre eles, tudo entre amigos, e a cidade vai ficando abandonada, como eu digo aqui, ou vai se destruindo, se desfazendo. Por isso que essas coisas absurdas, esses escândalos, nós temos montanhas de escórias na beira do rio, da gente ter camada de sujeira e poeira de ferro no nosso corpo, e a gente viver o ano inteiro com alergia e doente, uma cidade literalmente doente, uma cidade que deixou de ser conhecida como cidade do aço, virou do pó de ferro. E nós temos o absurdo, que para mim simboliza muito, que é a falta de política, como uma política, como uma ideia de política como gestão pública, de política como política pessoal, clientelista, né, aquela política do favor, né? A Volta Redonda era uma cidade que já nasceu industrial, mas ao mesmo tempo ela permanece com uma coisa de cidade pequena, com a política do Neto, essa política do favor, essa política dessa pequena política que
tá, por exemplo, no nome da coligação do prefeito, Apaixonados por Volta Redonda. Não é uma Volta Redonda para frente, Volta Redonda futuro, um projeto de cidade. A paixão pela Volta Redonda, independente de qual Volta Redonda é essa, é o partido dele. Ele falou numa entrevista em 2020 para o jornal O Dia, e falaram assim: pô, você tá no DEM, né? Pô, você virou esquerdista agora, tá no DEM, porque o bolsonarista tô achando que o DEM para eles, qualquer partido que não era do Bolsonaro era esquerdista. E por que você foi pro DEM? Agora é União Brasil, né? E agora ele tá no PP. Mas ele falou assim: pra mim partido não é nada, meu partido é Volta Redonda. Meu partido é Volta Redonda. O que isso significa? Significa absolutamente nada, né? Esse eu amo Volta Redonda que a gente vê aí, né? Que Volta Redonda é essa que se ama? Né? A gente tenta debater a história de Volta Redonda não tem um museu, né? Volta Redonda não tem um centro de memória que fale sobre a história de Volta Redonda, sobre a memória de Volta Redonda. Então é uma cidade perpétua, sem um passado, porque ele não se lembra de si, né? Então, quando uma das mais importantes de uma história de luta política no Brasil, né, que foi o assassinato dos 3 trabalhadores, isso é um caso internacional, né? Um exército entrar numa usina e matar 3 trabalhadores é um caso internacional. E Volta Redonda não tem nada nesse dia que faça, não tem uma atividade que lembre disso, uma política pública para lembrar dessa história, né? Inclusive a placa, tinha uma placa depois do mergulhão, perto do comercial, estava escrito a direção para o monumento, estava monumento 11 de novembro, erraram a data do monumento, que é 9 de novembro, né? Então até você vê a falta de respeito que temos para a nossa história. E aí o Neto apaixonado por Volta Redonda, que não quer dizer absolutamente nada, né? E aí um projeto de governo que ele apresenta que não tem um plano de governo para o meio ambiente, não tem um plano de governo para o transporte público, não tem plano de governo para nada. E a gente vive nesse ciclo, né? A questão da educação também está absurda, né? Porque mais de 500 crianças fora da creche, né? A gente está falando de creche, não é nem de escola. É um número muito alto. Com tanto investimento, tanto dinheiro para investimento na área da educação, ele deixando de usar esse dinheiro todo, né, tá praticamente devolvendo uma parte, né, e precisando que amplie as escolas, as creches, que crie novas escolas, novas creches, né, porque não existe um planejamento para mães, por exemplo, que trabalham, porque você coloca na creche. A creche não é integral, não existe trabalho de meio período hoje, né? Você vai trabalhar período integral. Então você não tem uma creche, tem uma ou outra aqui em Volta Redonda, acho que tem a da Voldade, que é integral, mas não tem vaga, né? Então você não tem isso dentro dos bairros, oferecendo essa facilidade também, porque a mãe que tem que sair do seu bairro para levar o filho para outro local, né? Isso gera um estresse, gera gasto de tempo. Não tem um planejamento também. Isso dialoga com tudo que eu estou falando aqui, porque uma outra creche integral que fizeram, na verdade, inauguraram, a última que eu acredito que inauguraram, é justamente a creche integral que fica aqui atrás, na antiga FOA, que foi objeto de denúncia minha, porque o prefeito ele simplesmente fez um acordo junto com a reitoria da FOA para utilizar o prédio da FOA para se fazer uma creche, né? Eu imagino, e aí são elucubrações minhas, né, que eu não imagino que eles são aliados, são amigos, né? A FOA apoia o prefeito Neto em diversas ações, a prefeitura, né, apoia diversas atividades que acontecem na cidade, são apoiadas pela FOA como instituição, né? E eu tenho certeza que o reitor da FOA e o presidente da FOA e o Neto têm uma boa relação. E quando a FOA desativa o espaço do Tangerinal, o prefeito Neto vai logo nele e fala: não, vamos fazer uma parceria. E anuncia-se a parceria, né? Parceria entre a FOA e a prefeitura para fazer uma creche de tempo integral na antiga FOA Tangerinal, sem nenhum tipo de noção do que seria essa parceria,
eu entrei com um pedido na Lei de Acesso à Informação para perguntar que parceria seria essa. Porque a parceria, quem entra com o quê, quem sai com o quê, né? Parceria. E na época me disseram que ainda estava em negociação. Então anunciaram uma parceria, suposta parceria que estava em negociação. O tempo se passou, eu passo por lá, pessoas uniformizadas com da Secretaria de Infraestrutura trabalhando no prédio, e o prédio ainda privado, o prédio da FOA, né? E pessoas da prefeitura trabalhando lá. Eu tirei foto, eu tenho uma coisa de errado aí. Entrei com pedido de novo e falaram que ainda não sabiam o que iam fazer. Saiu uma licitação marcada para obra no prédio da FOA, e no dia que seria feita a licitação, retiraram a licitação. Alguma coisa está acontecendo. Primeiro, prefeitura não pode fazer obra em prédio privado sem ter nenhum tipo de acordo feito. Não tinha nenhum acordo feito. Foi lá, retiraram. E o Neto tentou se virar para ver o que queria fazer para conseguir esse prédio e conseguir fazer essa creche funcionar ali. Porque teria que fazer toda uma adaptação de uma universidade para fazer uma creche pública. Eu tenho informações que muita gente questionou do porquê fazer uma creche pública no Tangerinal, sendo um dos bairros mais elitistas de Volta Redonda, um dos bairros mais nobres de Volta Redonda, uma creche pública integral. Não foi feito um estudo de demanda para aquilo, porque quando você quer fazer eu quero fazer uma creche em tempo integral, então onde eu vou fazer? Mesmo que se queira fazer no Tangerinal, se abre um processo de procura de imóvel e depois você vai lá e você vai ver qual que é o melhor imóvel. Não foi feito isso, eu pedi a informação, não foi feito depois. Pelo contrário, foi direto no Tangerinal para comprar e no final se arrumou o esquema que se comprou por 7 milhões de reais o prédio da FOA, que hoje agora é um prédio público. A FOA recebeu esse dinheiro e entregou para a prefeitura. A prefeitura foi lá e agora é uma creche em tempo integral. Mas isso mostra como a Volta Redonda funciona através desses acordos, desses pactos entre grupos políticos e em detrimento da população, né? E que muitas vezes é até questionável, legalmente questionável. Nós temos aí diversas denúncias do Ministério Público, né? Podemos falar sobre a questão das empresas de ônibus, denúncias que fizemos e tudo mais, mas continuam operando sempre. Se o caos está instalado, pode ter certeza porque alguém está ganhando ainda com isso. Mais uma vez, aí você vê uma situação que a Câmara nada faz, né? A gente tem uma Câmara que representa o prefeito, não representa a população de Volta Redonda. Essa que é a triste realidade. Alguns vereadores que são vereadores de pracinha, né? Que faz pracinha nos seus bairros, modifica melhor o bairro que esse vereador reside, mas o resto da cidade para ele não existe, né? Só existe ali aquele bairro ali. A maioria da Câmara está composta por esse tipo de pessoa. Não são essas pessoas que vão combater o problema da poluição, esse problema da falta de gestão mesmo da cidade, de planejamento, não são essas pessoas, né? Então a gente precisa falar sobre isso, porque precisa mudar, essa realidade precisa ser mudada em Volta Redonda. Volta Redonda parece que a gente está vivendo na Idade Média, né? Parece que o ano passa, mas a gente ainda está presa lá na Idade Média, nada muda, nada melhora. Que cidade é essa? Com tanto recurso, né? Que cidade é essa? Tão pobre de cultura ainda, né? Uma cidade que não facilita o acesso à cultura dessas pessoas, é tudo muito, muito pequeno ainda. Parece que a gente está começando a engatinhar uma cidade com estrutura desse tamanho, com uma siderúrgica maior do Brasil, né? A gente tem uma siderúrgica enorme que, em vez de estar sendo usado para melhorar a cidade, a gente está usando essa siderúrgica para explorar os trabalhadores, porque estão trabalhando em condições precárias lá dentro, são acidentes ali, para não falar errado, mas né, a gente pode falar que são acidentes quase diários,
A gente pergunta a pessoas, todo mundo tem um conhecido que já sofreu um acidente lá dentro. Eu tenho tio, tenho pai, tenho amigos, pessoas conhecidas que já sofreram acidentes gravíssimos, né? Pessoas que perderam vida lá dentro. Então a gente sabe que hoje a nossa siderúrgica, ela está sucateada e nada melhora, nada muda. Até quando? Até quando? A pergunta é essa. Até quando que a gente vai aceitar essa situação, né? A gente tem falado, a gente não tem tempo nessa bomba que foi construída ao longo dos últimos 20 anos, principalmente em Volta Redonda, de falta de administração e gestão pública, ela vai estourar, né? Estourou no colo do Samuca. O Samuca não soube administrar minimamente a cidade, os acordos que existiam, que o Neto fazia muito bem estadualmente, com Sérgio Cabral, Pezão, e federalmente, o Samuca não conseguiu replicar esse tipo de acordo, esses acordos municipais entre esses grupos políticos, que minimamente ele vai tampando esses buracos na gestão pública, né? O Samuca não soube fazer, a bomba estourou no colo dele, saiu queimado, devendo 3 vezes de salário, ninguém quer ver mais Samuca. Neto, ele volta e nessa lógica de um cara que não é o Samuca, e volta com esses acordos municipais funcionando, tá aí recebeu o dinheiro, mais de 100 milhões de reais do Cláudio Castro, da privatização do SEDAI. Então assim, é um valor que não é irrelevante, né? Mais de 100 milhões de reais. Então as obras de pavimentação, desses viadutos que estão indo de lugar para outro lugar, viaduto para ir, viaduto para lá, são desse dinheiro estadual, né? Então não é um dinheiro que não foi debatido também com a comunidade, onde deveria ser gasto, né? Um dinheiro que chegou e ele desengavetou um projeto de 2014 que havia sido feito de mobilidade urbana, que não pensa em mobilidade urbana, né? Na verdade faz obra não é mobilidade urbana é política pública, né? Que é investimento em ônibus e tudo mais. Mas ele faz esses viadutos, faz obra, porque sempre foi o carro-chefe do Neto, desde os anos 90, né? Então primeiro era 1000 obras, depois 2000 obras. E ele se fez muito nessa questão da obra e de fazer a cidade espetáculo, de fazer. Eu lembro que a gente colocava em época de Natal, colocava pinheiro, né? Que morria, como o Brasil é um país tropical, morria em uma semana. Mas ele colocava pinheirinhos pela rodovia inteira. É Natal. E até hoje, sim, você vai pegar, ele vai fazer licitação para Natal, é 6 milhões de reais, 7 milhões de reais. A gente vê a noção da prioridade, né? A gente tem uma ocupação hoje, ali na ocupação Dom Valdir, que são 60 famílias praticamente, 57 famílias que moram lá, que ocuparam um espaço que estava abandonado. Há uma década. A prefeitura era do poder público estadual, o poder público estadual falou que não tinha interesse em usar aquele espaço, o poder público municipal falou que também não tinha interesse, a galera ocupou e fez suas casas e tudo mais, mas a prefeitura não quis chegar junto em nenhuma estrutura mais. As pessoas estão morando lá em terra de chão, chão batido, né, de barro, alaga a todo momento. São 57 famílias para um poste de luz, então 3 famílias tomando banho desliga tudo. Não pode ter televisão porque queima televisão, não pode ter um chuveiro porque queima o chuveiro. Então assim, completamente precárias. Mas falaram que a Light falou que pode conseguir colocar um poste para cada família com 46 mil reais. 46 mil reais é um buffet que o Neto faz no comercial. Para pavimentar toda a comunidade, você estruturar toda a comunidade, você ali não gasta 3 milhões de reais. As luzes de Natal do ano passado foram 6 milhões. Você tem uma ocupação no Padre Jósimo que já foi usado de lixão pela Tupi, pela Cimento Tupi, ou seja, lugar para depositar lixo. Já foi, depois que foi desativado, o pessoal desovava corpo lá, era um espaço abandonado, o pessoal fazia desova lá. E a comunidade do Padre Jósimo ali, adjacência, decidiu ir ocupar o espaço e dar um uso no fim social. Levantou suas casinhas e ficou uma briga ferrenha se seria Volta Redonda ou Barra Mansa, porque fica no limite. Volta Redonda não quer fazer nada, Barra Mansa não quer fazer nada.
E o juiz falou, não, isso aqui é de Volta Redonda, e Volta Redonda tem que fazer alguma coisa com isso aqui. A Cimento Tupi, que é a empresa dona daquele terreno, estava preparando para aquele terreno, um terreno adjacente, bem maior, um grande condomínio. E usar a ocupação usa menos de 10% do terreno deles. A Cimento Tupi falou para a prefeitura, com 2,5 milhões vocês desapropriam isso da gente, a gente dá para vocês fazem. 2,5 milhões a prefeitura resolveria o problema da ocupação, entregaria a posse para o pessoal. E 6 milhões a prefeitura usou para fazer luzinhas de Natal. Obra da 33 está chegando a quase 50 milhões. Então essa é as prioridades que a gente vem vendo. E assim, ficou muito sem sentido, né, a troca que o Neto está fazendo da calçada, porque ali na Terrado, por exemplo, aquela calçada com o símbolo, né, de Volta Redonda, tava boa, tá ótima, porque você tinha assim acessibilidade, e ele trocou para colocar aquele, esqueci o nome, aquele bloquinho que já tá soltando tudo, aquilo pra gente que anda com criança no carrinho, cadeirante, aquilo ali é a pior escolha possível. Quer dizer, fez uma troca que não precisava e ainda trocou por algo ruim. Enquanto, né, outras coisas que deveriam ser prioridade não estão sendo, essa que é a verdade, né? Não, você vê a obra 33 foi feita toda fora de padrão. Demorou tanto para ser feita a obra que durante o processo da obra se trocou o padrão, a forma que deveria ser feito, e o governo estadual foi fiscalizar, porque aqui falta fiscalização, foi fiscalizar, e falou que deveria ser feito de forma diferente. E aí demorou mais a obra ainda para tentar readaptar para um padrão. Você vê que já está sendo destruído alguns bloquetes porque não foram feitos para virar garagem. Então passa o carro em cima da 33, solta, vai quebrando, porque aquilo ali não é cimentado. Então, mas eu acho que a gente está encaminhando aqui, conseguimos ter um bom bate-papo. A gente quis aproveitar esse dia que estava bonito, para falar um pouco mais sobre como anda a luta, como anda a militância. E queria agradecer muito a participação de todos, quem assistiu ao vivo, quem passou aqui ao vivo, quem vai ver depois. A gente vai fazer alguns cortes também. Agradecer a presença da Lília e é isso. Então é isso, 5123, falta uma semana e meia, 5123. Se deixar eu falo do lugar. O cara mandou.